Vamos abrir novamente nossas Bíblias para Efésios 2. Efésios capítulo 2. Eu quero ler versículo 8. Hoje, no início do culto, nós lemos versículos 1 a 10, né? Versículos 1 a 10 de Efésios 2. Eu quero ler versículo 8. 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela fé sois salvos. Nosso tema hoje à noite é como na semana passada: facetas da salvação em Cristo. E lembra, eu fiz uma pergunta semana passada: o que é uma faceta? Lembra? Uma coisa é que nossa salvação é algo muito precioso. Pelo fato, é tão preciosa, é tão preciosa que não tem preço, não tem valor que podemos expressar. Por isso devemos estudá-la e valorizá-la mais do que valorizamos. Semana passada, para nos incentivar nosso estudo da salvação, decidi usar a ilustração da beleza de brilhantes. Está? Ok. Não estava? Tá. Aprendemos semana passada que uma faceta é a superfície plana e polida de uma gema, em particular diamante. E essa é obtida pela obra de lapidação. Cada gema, para brilhar bem, precisa-se de muitas facetas, quer dizer, muitas superfícies, não apenas uma. A mais brilhante de diamantes sempre tem quantas facetas? Alguém lembra? Alguém tem que lembrar? Gabriel disse 58. 58, correto. Uma gema pode ter um número mais ou um número menos de facetas. Mas, lembra, a mais brilhante terá 58 facetas. Faceta, então, é superfície, lados, né? Um cubo tem quantos lados? 6, não 4, 6. Imagina uma pedra com 6. Agora vamos imaginar com 12 ou mais, né? Por estar lapidado para ter vários formatos, pode estar lapidado para, por exemplo, é redondo, pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser oval, pode estar em forma de uma gota, e assim, tem vários formatos, várias maneiras para lapidar uma pedra. Cada faceta permita que a luz que entra por uma superfície pode passar pela gema de uma faceta para outra. Chegando na outra faceta, no outro lado, mais embaixo, reflete e também dobra.
chamamos de refração e reflexão. E por isso, quando uma pedra na mão de uma pessoa ou no pescoço, ou algum lugar, sempre veja aqueles brilhos, porque a luz está pulando por dentro, passando e sendo refletida. É isso que cria os brilhos que vemos quando olhamos para uma diamante correta, em movimento, do qual a luz está passando. Diamantes lapidados de maneira correta têm um alto índice de refração. Quer dizer, para desviar a luz. Não somente refletir, mas desviar. E pegando outra superfície e vai fazer a mesma coisa. Então, por isso, 58 é um número perfeito. À medida que esta luz viaja através do diamante, ela atinge outra superfície dentro da pedra, fazendo com que a parte da luz seja refletida de volta. Então, domingo passado, mencionei 3 facetas da salvação. 3 superfícies. 3 maneiras diferentes em que podemos olhar para a nossa salvação. E semana passada vimos a salvação pela faceta da justificação. Hoje veremos a salvação pelas facetas da santificação. Mas antes quero relembrá-los das 3 superfícies diferentes. Justificação, que fala da sua posição em Cristo. Hoje à noite, santificação, que fala do seu estado perante Cristo. E em terceiro lugar, no futuro, glorificação, que fala do seu eterno com Cristo. Algo que nós não temos experimentado ainda. Então pode ver que a nossa gema está ainda sendo lapidada. Né? Então, santificação refere ao seu estado perante Cristo. Basicamente, a santificação trata do nosso estado, assim como a justificação trata da nossa posição, como vimos semana passada. Na justificação, somos declarados justos para que na santificação possamos ser feitos justos. A justificação é aquilo que Deus faz por nós. Eu não posso me justificar. Você não pode se justificar. Você não pode justificar outro. Por quê? Você é uma pessoa injusta, pecador. Mas Cristo, sendo perfeito, pode justificar outros, porque Ele é o justo que justifica outros. Né? Então, a justificação é aquilo que Deus faz por nós. A santificação é quase exclusivamente aquilo que Deus faz em nós, como luz passando por dentro de diamante. A justificação nos coloca em correta relação com Deus, num sentido legal, para chegar e ficar estar na presença. Na santificação, a santificação demonstra o fruto dessa relação de maneira experimentalmente, isso através de uma vida separada do mundo pecaminoso e sendo dedicado a Deus, ou então separado a Deus, para Deus. Os brilhos ou lustre que um crente pode expor.
O processo de separação, ou o estado de estar separado para Deus, é alcançado enquanto nos abstemos da contaminação cerimonial ou moral do pecado. Estes dois sentidos da palavra santificação estão intimamente ligados. Ninguém pode estar verdadeiramente separado para Deus sem estar primeiro separado do pecado. Não obstante, há certo aspecto de santificação chamado posicional, o que não podemos deixar de considerar. Neste aspecto, a santificação é semelhante à justificação. Na justificação, entretanto, o crente é visto do ponto de vista legal, ao passo que na santificação posicional, ele é visto do ponto de vista moral. Na justificação, o crente se torna posicionalmente justo, enquanto nesta fase da santificação, ele se torna posicionalmente santo. Mas é sempre santo? Não. Mas tem posição? Não. Por exemplo, nós podemos ir para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E nós lemos em versículo 9, 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, quer dizer, em Cristo. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Aqui, entenda, não pode praticar pecado. O sentido do verbo da língua grega. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque sua semente permanece nele. Podemos ler também em 1 Pedro, capítulo 1. Virando umas páginas. 1 Pedro, também capítulo 1, versículos 3 a 5. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode se murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Está referindo àquela posição novamente. Já prestes para se revelar no último tempo. A santificação prática diz respeito ao aspecto subjetivo de nossa salvação. Tem seu início na regeneração. Sendo assim, em sua fase inicial, idêntica. Somos separados pelo ato regenerador de Deus daqueles que têm descendência natural adâmica e que pelo pecado são filhos do diabo. E separados desses e separados para Deus, para a paternidade de Deus por meio da filiação espiritual em Cristo Jesus. Há um outro sentido em que o crente pode já estar santificado, se tiver atendido
o apelo de Romanos 12. Vamos para Romanos 12. Romanos 12. Veremos versículos 1 e 2. Romanos 12. Versículos 1 e 2. Nós lemos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, rogo-vos. Imagina ele ajoelhado perante você, implorando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício como vivo, não morto. Vivo, algo que Deus pode usar agora. Morto, não é que você é morta, mas que não está vivendo para Ele, mesmo sendo crente. E sua vida, pela prática, para Deus é morta, mesmo que você está vivo. E Ele pede, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, separado para Ele, separado do mundo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o mínimo que você pode fazer. Lembra? Ele deu sua vida por nós. Que tal nós damos uma parte da nossa vida, daqui para frente, para Ele? Ele pagou sua pena toda. E ele diz, e não sejais conformados com este mundo. O crente pode demonstrar a posição de estar conformado com esse mundo? Pode? Pode. Deve? Nunca. Por isso, ele diz, e não sejais conformados com esse mundo. E não sejais, é um apelo, virar do mundo, evitar das coisas que faz você aparecer como o mundo. E não sejais conformados com esse mundo. O crente pode ficar conformado com esse mundo. Sendo assim, seu corpo para Deus é praticamente morto. Deus não pode usar. Porque não é dado em sacrifício vivo. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendido para você. Para que você experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Fazendo como Paulo está pedindo,
essa oferta se torna então agradável a Deus. Assim como no Antigo Testamento, Deus demonstrava seu prazer em uma oferta enviando fogo a fim de tomá-lo para si. Assim, quando o crente apresenta desse modo todo o seu corpo, sua vida a Deus, não somente sua mente e seu coração, superficialmente, mas até seus pés, seus braços, seus dedos, seus olhos, seus lábios, sua boca. Quando o crente apresenta desse modo todo o seu corpo a Deus, o Senhor ainda aceita pelo fogo a oferta. O fogo do Espírito Santo, ou recebendo para si aquilo que é dessa maneira apresentado. Dessa maneira, o crente, quando a sua vontade ao propósito dominante de sua vida, ao centro de seu ser, está santificada, pertence inteiramente a Deus, pela entrega e consagração. À medida que ele for estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, e sendo iluminado pelo Espírito Santo, esse crente deverá ir descobrindo diariamente em sua vida determinados atos, hábitos, maneiras de sentir, de falar e de agir que não estão de acordo com esse propósito central da sua vida. Há necessidade de então confessar essas tais coisas como indignas do pecado, né? Rejeitando-as, e assim, pelo Espírito de Deus e pelo Cristo nele presente. Eu lembro João 15, nós não vamos ler, mas lá Cristo está falando como ele é a videira e que o crente é o quê? A vara. E que a vara precisa chupar sua vida da videira, e não do mundo. Em Romanos 8, versículos 1 a 11, Paulo observa a realidade da santificação pessoal, como o crente está em união com Cristo, tendo sido justificado, declarado justo. Vamos ler isso. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 11. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, falando da sua posição, porque fomos justificados, né? Agora note, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O crente pode andar segundo a carne? Pode. Ele pode andar segundo o Espírito? Pode. Qual deve? Segundo o Espírito e não segundo a carne. Por isso diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não preciso mais obedecer e cometer as concupiscências. Não preciso. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Inclinam-se. Ó, eu estou inclinando. Se a parede não estivesse lá, o que ia acontecer? Vou cair. Porque realmente eu estou inclinado. Estou inclinando na parede, confiando que vai me sustentar. Não acredita no mundo, nas coisas do mundo. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que quiser isso? Inclinando, confiando em Cristo e o poder do Espírito Santo para mim sustentar. Porque a inclinação, versículo 6, da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Lembra, nós lemos Romanos 12? Devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo e não morto, como está dito aqui. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É eis uma razão por que nós escolhemos o nome dessa igreja, vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quando estamos inclinando na carne, estamos agindo como se fôssemos não filhos de Deus, mas os inimigos de Deus. Entendeu? Somos filhos traidores, mas mesmo assim filhos. Toma cuidado, irmãos, com suas vidas. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para agradar a Deus, tem que oferecer sua vida em sacrifício vivo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Lembra disso? Então não fique inclinando na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Opa! Eu estou permitindo o Espírito da carne controlar e habitar em mim. Ou eu estou permitindo Cristo, Deus, Sua palavra. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos, Paulo observa a realidade da santificação posicional como o crente está em união com Cristo, tendo sido justificado e declarado justo.
Então ele descreve como essa santificação é elaborada progressivamente na vida do crente que anda segundo o Espírito. A santificação posicional e final é inteiramente a obra de Deus. A santificação progressiva requer a cooperação do crente, você, que é mandado a encher-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse é tirado do qual versículo? Efésios 5. E nós lemos lá: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja controlado pelo Espírito. Quando você é controlado pelo Espírito, você é totalmente controlado. Quando você está cheio de algo como álcool ou drogas, você perde o controle. Pode morrer. Na sua vida, o progresso da santificação ou maturidade espiritual é marcada por conflitos. É uma guerra espiritual, porque nossa nova vida em Cristo está num caminho em oposto com o mundo. Está num caminho de colisão. Vai bater. Ou você cede para o mundo, ou você não cede. O crente tem que aproveitar da sua armadura para demonstrar santidade na sua vida. Não aproveitando da armadura, demonstra que está regredindo na vida espiritual e não progredindo. Regredindo, não progredindo. Fazendo progresso. Podemos comparar o brilhante, limpo e polido com o outro que não uso no dia a dia para ficar sujo e perder seu brilho. Por exemplo, eu tenho uma aliança. Esse tem um brilhante. Esse foi fabricado pelo homem. É um diamante, é duro, pode colocar no vidro, eu posso marcar o vidro. Se fosse pedaço de vidro, não podia. Eu lembro uma vez, com a veraneio, recebi uma nova para-brisa e ficou embaçado. E sem pensar, eu fui assim. Sabe o que aconteceu? Deixou marcas. Esse não brilha muito. Por quê? Faz anos que foi polido. Eu não tenho cuidado bem. Tirando e veja por trás, veja algo não
Então não tenha cuidado, hein? E logo vamos ver o que acontece. O crente precisa aproveitar da sua armadura. Vamos para Efésios capítulo 6. Veremos versículos 10 a 18. Nós não vamos entrar em detalhes, tá? No tempo passado fiz isso, talvez no futuro devemos fazer novamente, mas Paulo escreve aqui, versículo 10, Efésios 6: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao contrário de fortalecer-se no mundo e na força do mundo. Entendeu? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, a primeira peça da sua armadura. E vestida a couraça da justiça, segunda. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. Agora temos 4 armas. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6 peças. Você pensa dessa armadura de vez em quando? Eu li anos atrás acerca de um homem que cada manhã, quando ele levantava, fazia sua leitura bíblica e depois ele, em oração, pegou e se vestiu de cada uma dessas armas. É meio engraçado, né? Mas espera, pensa um pouco. Ele está querendo agradar a Deus. E ele está se lembrando da armadura que nós não lembramos. Eu lembro também, pegando isso à minha vida e fazendo isso. Não faço sempre. Devo? Eu acho. Porque de vez em quando eu não existo. Eu não devo. E eu tenho certeza que vocês também não resistem bem. Por quê? Não aproveita da armadura. Disse que um diamante é uma expressão de perfeição. E semana passada eu disse que, mas sem seu brilho e polimento, pode passar despercebido, ser ignorado e até ser comparado a um caco de vidro que precisa ser jogado fora. Com o tempo, os diamantes podem se tornar menos interessantes do que os expostos nas lojas. Por quê? Está limpo. Dizer isto levanta uma pergunta na minha mente. O brilho dos diamantes tem um prazer de validade? Pode. Existe algum tratamento específico que esses
essas pedras precisam para continuar brilhando como na primeira exposição à luz? Dizemos que os brilhantes brilham para sempre, mas é preciso cuidá-los, mantê-los limpos. Então aqui eu vou dar uma lista de algumas coisas que corroem o brilho de um diamante, vamos dizer, bem debaixo dos nossos narizes. Ó, está debaixo do meu nariz e não está brilhando. Por quê? Primeira coisa, suor e sujeira. A exposição constante ao suor e à sujeira é uma grande razão pela qual os diamantes perdem o brilho com o tempo, ou até rapidamente. O suor do nosso corpo se mistura com o óleo dos nossos poros para criar uma mistura pegajosa que combina as partículas de poeira do ar onde uma pessoa pode estar trabalhando para criar uma graxa negra bastante nojenta. Esta graxa pode ressecar e ficar duro, como céu. Fica feio. Sendo que está por trás, o que acontece? A luz não passa. Quando um diamante está constantemente em contato com coisas assim, o dia todo, você não pode esperar que eles continuem parecendo muito brilhantes e lustrosos só porque são diamantes. Vamos falar de mais uma coisa. Água e sabão. Ah não, mas espera, né? Sabão e água do chuveiro pode ofuscar o brilho de um diamante. A espuma do sabão pode tornar-se o pior inimigo das joias. Não, mas espera, estamos usando para limpar. É, mas é melhor tirar as joias antes de entrar no chuveiro. Embora você possa argumentar que com o mesmo sabão e água pode-se limpar as joias em casa, pode. De vez em quando eu faço isso, mas faz tempo. Eu lembro uma vez, foi limpo por uma loja com tudo especial. Ui, como brilhou depois. O problema surge quando os óleos suados e a graxa de poeira se misturam com a espuma do sabão e não são enxaguados corretamente. O que acontece? A escória se acumula mais nas fendas ao redor do lado de trás do diamante em sua cravação. Se quiser ver a cravação depois, me pergunta. Para entender melhor. Aqui pega, dá uma olhada, passa para o outro. E vamos passando. Veja como é suja. Outra coisa. Desodorantes e perfumes. São coisas boas, não? Sim. Tanto os desodorantes quanto os perfumes possuem produtos químicos corrosivos que podem ou não afetar sua pele, mas podem definitivamente diminuir o brilho de um diamante. Portanto, evite borrifar suas joias com eles
ao borrifá-los em sua pele. Na verdade, é melhor colocar as joias depois de aplicar um perfume e secar. Produtos de maquiagem. Outro grande inibidor de brilho são os produtos de maquiagem. A poeira do blush, se eu acho que estou pronunciando correto, né? Aquela poeira que a gente aplica, as mulheres, né? Espero. Pode sombrear as pedras preciosas, roubando-lhes o brilho e roubando-lhe a lustra com muita facilidade. O mesmo vale para mousse e outros tipos de produtos básicos de maquiagem. Batê-los em sua pele pode iluminar seu rosto, né? Mas faz exatamente o oposto para suas joias. Agora voltaremos ao assunto da santificação. Será que o brilho individual de um crente em Cristo tem um prazo de validade? Lembra essa pergunta? Existe algum tratamento específico que essas pessoas que creem em Cristo, que vocês precisam para continuar brilhando como na primeira exposição perante o mundo? No futuro, continuaremos nesse assunto para que nós, como joias de Cristo, poderemos realmente brilhar enquanto vivemos neste mundo. Hoje à noite eu quero terminar lendo 3 versículos em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 e 18. 16 a 18. Malaquias 3, 16 a 18. Nós lemos: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. É Malaquias capítulo 3, desculpa. Malaquias 3, versículos 16. É o último livro do Velho Testamento. Obrigado. É verdadeiro essa, né? Malaquias capítulo 3, versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim o quê? Joias. Poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Como que brilha sua vida? Está brilhando? Deixa-me dizer uma coisa, pode brilhar mais. Você com sua vida está realmente agradando Deus? Ah, sim, eu não faço nada mal. Espera, sua vida realmente agrada a Deus? Sua vida é uma vida não negativa, mas não é bem positivo, então é neutro. Não está brilhando. Brilha para Cristo. E seu nome será
relacionado como eu tenho um papel que uma loja me deu com a descrição dessa aliança e foi avaliada ou avaliado e um valor dado. É isso que Deus vai fazer, vai colocar um valor sobre cada um de nossas vidas. Sua vida, no fim da vida, terá um valor baixo, médio ou alto. A decisão é sua. Vamos orar. Senhor Pai, nós estamos gratos de estar aqui na Tua casa. Pai, estamos nesse assunto de santificação. Pai, nos ajuda a viver vidas, sacrifícios vivos. Pai, que cada um de nós vamos mesmo nos apresentar a Ti. Que cada dia vamos procurar colocar, lembrando da armadura. Pedimos tudo isso, Pai, no nome de Cristo Jesus.